Estamos na Serra da Moeda, em Minas Gerais, numa ecovila, onde se tem um plantio agroflorestal. No plantio agroflorestal, a gente tem as linhas, nesse caso específico, é a linha de abacate imógno, que constitui os estratos emergentes e altos. E ainda teria espaço nessa linha para o extrato médio, que poderia ser outras frutas, e o extrato baixo, que poderia ser café ou cacau. O sistema agroflorestal compõe-se além de linhas e as entrelinhas. O afastamento mais recomendado das linhas com as entrelinhas é de 6 metros. No caso desse SAF, a gente tem o feijão ocupando essa primeira entrelinha. Em seguida, a gente tem as aromáticas ocupando a segunda entrelinha e na terceira entrelinha, as hortaliças. No cultivo das aromáticas, lavanda, gerânio e capim-limão, é muito importante o espaçamento entre as plantas. Adotamos o espaçamento de 80 por 80 centímetros entre as plantas. Para isso, é bom vocês marcarem com uma vara de bambu os 80 para depois ir fazendo as marcações das posições 80 por 80. Esse espaçamento permite o manejo das plantas com muita facilidade, evitando pisar em algumas plantas pela distância que elas ficam entre si. Após a definição do espaçamento para o plantio, a gente tem a possibilidade de fazer grupos de plantas ou então a intercalação delas. No caso específico, aqui a gente tem o grupo das lavandas, o grupo do capim-limão, que estão separados, e no caso aqui na ponta é o consórcio da lavanda com o gerânio, um pé de lavanda, um pé de gerânio. Isso é muito a gosto, não é uma definição técnica, é preferência. O primeiro passo para o plantio é o preparo das mudas. No caso da lavanda, é preciso tirar uma muda mais nova do que uma muda mais antiga. Tira o excesso de folhas e faz um corte para a base da planta. No caso do capim-limão, o melhor processo para se retirar as mudas é tirando toda a touceira do chão. Então você vai fazer um preparo, facilitar o arranquio a uma planta já mais solta, você vai retirar com a mão toda a touceira. Em seguida, você vai retirar o excesso de terra e depois fazer a separação das mudas. Cada perfil da touceira é uma muda, então você vai retirar o excesso de raiz, não precisa estar com muitas raízes e o excesso de folhas. Após a coleta das estacas das mudas no campo, a gente vai fazer o plantio para a formação das mudas. No caso, vamos plantar nessa estrutura de copos, né? Com a terra já preparada e já guardada. Aí você vai molhar todo o copo para que a terra fique bem úmida. E aí sim, vamos colocar as estacas de muda em cada copo desse.
O tempo de permanência das mudas, no caso aqui na estufa ou na espera para ir para o campo, é em torno de 2 meses. No caso dessas mudas, elas têm um pouco mais porque estão aguardando uma área de plantio. Então se mantém a planta sempre com umidade protegida e depois, antes do plantio, é bom que se faça uma poda para ela ter uma condição melhor. Essa é uma muda pronta para ir para o campo, para o plantio definitivo. É preciso controlar a umidade do copo, que não pode ser nem excesso, porque ela vai soltar as raízes, e nem muito cedo, para que ela não vire uma areia, né? Essa é uma garrafa PET de Coca-Cola de 2 litros. É cortada nessa posição e parte de cima ela é invertida para que se coloque a terra, e embaixo tem um furo na tampa para que ali seja a saída do excesso de água. A parte aérea colocada em cima da base. Para apoio, ela não vai cair, ela vai manter sempre em pé e vai se colocar a terra, a água que se colocar na parte da terra vai descer para a parte de baixo do copo. Para evitar que haja um encharcamento da planta, a água que fica embaixo será reabsorvida pelo mesmo buraco que saiu. Assim, a planta fica sempre com a umidade necessária para seu desenvolvimento. Essa estufa foi projetada para 800 plantas, não precisa dessa estrutura toda. Ela pode ser menor, o que precisa do mesmo princípio, que seria deixar reduzir a umidade em 50% com o sombrite e ser fechada para evitar que entrem formigas, animais silvestres e bichos, etc. Para o plantio, após marcado de 80 por 80, você vai fazer o buraco para colocar a muda. Dependendo do solo, não precisa ser um buraco muito grande, a não ser que o solo seja bem fraco. O caso aqui, o solo é muito rico, então não precisa de muita coisa. Com a metade da terra de cima do buraco, se mistura o mesmo tanto de compostagem e esterco, o que tiver de matéria orgânica, para enriquecer a área das raízes. Após a mistura, você joga toda a terra para dentro, novamente no buraco. Você vai pegar a muda, fazer uma limpeza na base dela, deixar ela mais sem broto perto do colo dela, vai se retirar do corpo, que é uma grande vantagem desse sistema de plantio. A garrafa PET é retirada da muda, ela sai completamente inteira, sem perder nenhuma parte de raiz, e o copo é reciclado, volta de novo para outro plantio, não tem poluição como é no caso dos saquinhos de plástico preto. Então, dimensionando o tamanho da muda da área de terra, se coloca de volta no solo com a preocupação de não enterrar a muda e nem deixar ela suspensa. Ajeita bem a posição dela e pressiona bastante a terra para que ela fique bem firme, e em seguida se ajeita o solo. Após o plantio se faz uma molhação, preferencialmente com um regador com 5 litros de água, para que a planta receba em volta das raízes e haja uma acomodação de toda a terra. Para se fazer as mudas de lavanda, precisa fazer a coleta nas plantas. Não deve ser galhos mais velhos, e sim galhos mais novos. Em seguida se retira o excesso de folha para que fique o caule bem limpo. Outra forma de se produzir as mudas é usando essas jardineiras. Elas são interessantes porque elas podem ser transportadas com facilidade. Elas têm um volume de terra bem interessante, uma altura para enraizamento, e não são tão caras assim, ainda mais se você comprar em lojas mais especializadas e não em flores. Ponha a terra pronta, umedeça e em seguida, através dessa guia com um graveto, se faz os buracos e vai se colocando as mudinhas. Feito isso, é esperar o ponto de transplante para ir para o solo. Uma coisa importante é fixar bem a terra no talo que você plantou. Então aperta no fundo para a terra chegar bem junto do talo na raiz.
As jardineiras são interessantes porque elas podem ser transportadas com facilidade. Elas têm um volume de terra bem interessante, uma altura para enraizamento e não são tão caras assim, ainda mais se você comprar em lojas mais especializadas e não em floriculturas. Na questão do trato durante o cultivo, é importante manter a planta sempre limpa de invasoras e ervas daninhas. Não precisa fazer uma capina total, pode fazer esse capina seletiva, retirando excessos de mato que são mais indesejáveis. Outra situação é a planta que está tombando, então precisa ajeitar essa planta para que ela fique de novo na posição normal, colocando terra e pressionando a base dela para que fique firme. É muito comum a lavanda tombar durante o cultivo e aí ela vai sofrer muito com esse tombamento. Essa podridão que acontece com a planta, uma doença que acomete as lavandas, provavelmente por excesso de umidade. Então, no período de muita chuva, ela começa num galho, vai passando e chega num ponto que o único recurso que eu vejo é trocar a planta, colocar outra planta e preferencialmente que não seja outra lavanda. Por isso que é importante o consorciamento. O ideal seria entrar um gerânio, pelo menos para não continuar com a mesma incidência. O ponto de colheita da lavanda é mais ou menos 4, 5 meses após o último corte delas. Elas vão desenvolver bastante esse tamanho, ainda não é o tamanho de corte, elas quase que vão fechar uma área toda de onde foram plantadas. Para a colheita, você vai tirar todos os galhos da planta, deixando uma touceira mínima para que ela vai fazer a rebrota. Não precisa retirar a planta depois do corte, simplesmente deixa para que ela rebrote. Essas lavandas que estão aqui, todas elas já foram cortadas e brotarão novamente. Então aí está a lavanda tosquiada, a colheita foi feita e o produto vai ser destinado à destilação. Aí vai ser colocado dentro de um saco plástico mantido em temperatura na sombra e a destilação deve ser o quanto antes. Esse é o capim-limão pronto para o corte, para a colheita. Ele está ocupando bem a área e já começa sinais de ferrugem nas folhas. Esse é o ponto indicado para o corte. Após a colheita, no caso de se fazer a destilação para a extração do óleo essencial, a lavanda deve ser acondicionada em sacos plásticos, tipo saco de ração colocada na sombra e destilado o mais rápido possível. Outro processo seria a secagem da lavanda para a desidratação, para se produzir outros tipos de produtos. Ela tem que passar por um enxágue rápido e depois ela vai ser colocada em peneiras ou outra estrutura à sombra em local ventilado.